Boa noite a todos aqueles ligados no canal Fúria de Galo. Pois é, galera, eu sou o Lucas Marcondes. Galera, deixa o seu like, se inscreva no canal para a gente continuar esse projeto que é muito importante para mim, né? Que a gente continua sempre evoluindo cada vez mais nesse projeto, junto ao nosso galão da massa, nosso glorioso, que a gente continua sempre firme e forte esse projeto aí para cada vez nós temos dias melhores, fazer nosso galão da massa ficando cada vez mais forte aí no cenário nacional, honrando o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Exatamente, exatamente, galera. Pois é, galera, hoje sim, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, nós vamos dormir muito bem hoje, muito feliz, toda a massa alvinegra do nosso glorioso Galão da Massa, grande vitória do Galão, 3-1 em cima do Cruzeiro, né? Pela 14ª rodada do Brasileirão. O Galo fez 3-1 em cima do Cruzeiro, em pleno Mineirão lotado, né? Mais de 40 mil cruzeirenses. Uma vitória, assim, ao meu ver, assim, incontestável há muito tempo, né? Já tem há muito tempo, assim, já vários jogos a gente não vê o Galo jogar com tanta dedicação, com tanta aplicação. Um time, assim, que fez uma partida corretamente, né? De acordo com o que o jogo exigia, né? Talvez que tendo em vista também o momento que o adversário, no caso o Cruzeiro, tinha, né, mais de 3 vitórias, vindo de uma vitória, né, em cima do Boca Juniors na Libertadores recentemente, e o Galo, por outro lado, né, com várias dificuldades, né, goleado sofrido para o Flamengo, derrota para o Sim esse ano, mas dentro de campo o Galo fez jus, né, jogou muita bola, com muita dedicação, muito obediente taticamente, foi justamente do estilo do esquema tático do Eduardo Domingues, né, que eu sempre pontuei desde quando ele chegou ao Galo, né, que é o time que se defende muito bem, que sai rápido, explora bem o contra-ataque, joga no erro do adversário e que tem eficiência, né? E esse jogo o Galo foi o que ele não foi nesse último jogo. Ele foi um time eficiente, foi um time eficaz, foi um time que explorou muito bem os espaços deixados, os erros do lado direito do time do Cruzeiro, né, do lado direito, né, eu acredito que o Atlético aproveitou muito bem o lado direito do Cruzeiro, né, um jogo também que a zaga do Cruzeiro também esteve mal, mas muito mérito das jogadas em contra-ataque do time do Galo, muito mérito, assim, o sucesso, né, eu falo assim, a eficiência do Galo na frente, a eficiência nos contra-ataques e consequentemente na finalização, culminaram para que justamente que a defesa do rival se portasse mal, tivesse suas dificuldades, e o lado direito ficou muito assim, o Atlético ficou muito confortável no lado direito, isso foi muito importante. E logo no primeiro tempo, logo aos 10 minutos, o Galo mostrou realmente que buscou o tempo inteiro vencer o clássico, buscou a reabilitação nesse jogo, sim, aí sim que a gente quer ver o Galo sempre com essa postura, uma postura aguerrida, buscando a vitória, dedicação dentro de campo, os jogadores pensando em jogar bola, né, dedicando pela vitória, o time pareceu muito unido, jogando leve, assim, e jogando corretamente. O Atlético jogou corretamente esse jogo diante do Cruzeiro, corretamente, jogando com 3 zagueiros, tendo em vista que o adversário, né, o rival, jogava dentro de casa, com a maioria de torcida, mais de 40 mil no Mineirão. O Galo jogando com 3 zagueiros, né, jogando com o Juan Trissoldi, com o Lian, com o Júnior Alonso, a zaga do Galo se portou muito bem. E no primeiro tempo, logo aos 10 minutos, né, uma ótima jogada, uma ótima troca de passe e jogadaço também do Alaminda, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo do time do Galo. Para mim foi o destaque do jogo, surpreendeu muito bem o Alaminda e ele fez o primeiro gol. A bola sobrou para ele logo na entrada da área, ele bateu logo à frente do goleiro, ele bateu bem, sem chance de defesa nenhuma, fazendo 1-0 para o Galo. O Galo saindo na frente e jogando bem, explorando contra-ataque, né, as falhas defensivas pelo lado direito do rival. E não demorou muito, mais uma jogada do Alaminda também no primeiro tempo, né, cerca de assim, uns 10 minutos após 1-0 para o Galo. O Alaminda invadindo a área, né, pênalti claríssimo, ao meu ver. Pênalti claríssimo, a zaga do Cruzeiro chegou atrasado no lance, derrubou a Lamina na área, pênalti para o Galo. E o Maicon bateu com maestria, bateu no canto, sem chance de defesa para o goleiro Otávio do Cruzeiro. 2-0 para o Galo, assim, placar merecidíssimo no primeiro tempo, né, por tudo que o Galo foi melhor no jogo, foi mais eficiente, por mais que o Cruzeiro teve volume de jogo, também buscou, né,
através do volume de jogo, converter as alternativas em gol. Não chegou a ameaçar assim. Ameaçou algumas vezes o Everson, mas o importante é que o Atlético soube se portar, ele soube sofrer no momento que o Cruzeiro ameaçava. Né? Na hora que o Cruzeiro tinha chance de gol no volume de jogo, toque de bola, o Galo ele correspondia, ele respondia à altura em jogadas em rápidos contra-ataques. Isso aí foi muito importante, foi fundamental para a vitória do Galão da Massa diante desse clássico, né, desse grande clássico, né, que marca a história do nosso futebol mineiro, né? E 2-0 primeiro tempo, na minha opinião, incontestável. E no segundo tempo, o Atlético se manteve assim eficiente, soube suportar as chegadas de ataque do time do Cruzeiro, que naquele momento não tinha outra alternativa, tinha que se lançar para poder buscar o primeiro gol, buscar um empate, né, a base do embalo, mas o Galo, na eficiência, mais uma vez, o grande cruzamento do Renan Lodge, né, o Renan Lodge muito bem dentro de campo, uma excelente partida do Renan Lodge também, o cruzamento na área e o Matheus Casserra, né, o Casserra, nosso novo, nosso centroavantão, aquele homem-gol, né, que sempre cobramos aqui, cabeceou com eficiência, matando qualquer tipo de defesa, para o goleiro Otávio do Cruzeiro, 3-0 para o Atlético naquele momento. Acredito naquele momento assim, o Atlético já estava sob controle, ficou mais sob controle ainda, matou o jogo na eficiência, o Atlético foi eficiente. Esse jogo me encantou, a vontade, a determinação e a eficiência do time do Galo. Foi espetacular. Eu falo com toda certeza, foi a melhor apresentação do ano desse time do Galo, que a gente tanto cobra, que a gente tanto espera, né, cada vez mais o potencial desses jogadores, né, que a gente cobra tanto, né, seja nos jogos em que o Atlético vence, nos jogos que, principalmente nas derrotas também, que muito por má postura dos jogadores que não se dedicam o que precisa para poder levar confiança, fazer com que o time trilhe o caminho das vitórias, caminho cada vez melhores. Mas esse jogo não teve tudo que estava faltando para o Atlético nesses últimos jogos, teve nesse jogo: raça, determinação, vontade e eficiência, né? A famosa contundência, né? Como alguns outros preferem, né? 3-0 incontestável, né? O Cruzeiro teve dois jogadores expulsos, né? No caso o Kaique, né? E também teve o Arroio também expulso. Achei expulsões assim justas, como também achei justíssima a expulsão do Lianco também. O Lianco totalmente imprudente, não precisava absolutamente nada do jogador inflamar, dar um pontapé daquele, correr o risco de colocar em risco a integridade do jogador do Cruzeiro no lance. Não precisava de absolutamente nada. O Lianco está na hora, sinceramente, assim, não que ele tenha feito uma partida ruim, foi muito bem, foi firme na zaga, mas a questão é o emocional. O Lianco está inflamado, ele está pensando muito assim, ele extrapola muito na personalidade, né? Questão de personagem que ele representa dentro de campo. Ele provoca, ele tumultua demais o ambiente, sabe? É um jogador que, assim, apesar de ser muito firme, muito bom tecnicamente, talvez o melhor zagueiro que nós temos atualmente tecnicamente, mas, sinceramente, ele está extrapolando demais, ele tem que ter mais equilíbrio, mais cabeça no lugar. É um pontapé desnecessário, sem bola, expulso merecidamente. Merecidamente, senhor Leão, você tem que botar mais a cabeça no lugar. Você não pode comprometer o time dessa forma, não. Jogo tranquilo, Cruzeiro com dois expulsos, Atlético com dois a mais, tranquilo no jogo, o jogo praticamente assim definido. Mas enfim, Lianco expulso, tomou uma bronca do Renan Lodge, que eu achei super merecido. Tem que tomar uma bronca mesmo, tem que ser chamado a atenção, porque isso não pode se repetir, não. Isso não pode se repetir de forma alguma. O jogador, além da qualidade técnica, dele respeitar a camisa que ele representa dentro de campo, respeitar o seu torcedor, ele precisa também ter equilíbrio emocional também. Ele não pode, como quem diz, expor o tempo inteiro o lado personagem dele no jogo. Isso aí também não pode, não pode. Mas enfim, aí esse ponto negativo e logo depois o Júnior Alonso erroneamente fez um pênalti em cima do Caio Jorge. O Caio Jorge fez o gol do Cruzeiro, o jogo que o gol de honra do Cruzeiro, né? Dimina o placar, né? Mas nada que comprometesse, então apenas foi dois erros no jogo que apresentou, né? Ao contrário dos últimos jogos, uma positividade assim espetacular, muito mais pontos positivos que negativos, que foram somente esses dois lances.
mas muito positivo, muito positivo. Fiquei surpreso, muito surpreendido positivamente, porque a gente sabe muito bem que semana difícil que o torcedor atleticano enfrentou, é, por tudo que aconteceu, turbulência, problema de vestiário, administração, Rafael Menin sendo afastado, a entrada do Pedro Daniel à frente, né, que é o nosso o CEO, né, da SAF do Galo, tomando na frente, incertezas quanto à escalação que do Eduardo Domingues, se haveria possibilidade dele deixar o cargo do Galo em caso de um revés, de uma derrota, dúvidas sobre a postura dos jogadores, enfim, a saída do Hulk também, que foi muito sentido, né, por todos nós, né, da massa alvinegra, mas enfim, o Galo soube superar isso dentro de campo, isso foi o mais importante, isso é o que vale. 3-1, vitória incontestável, o Galo foi melhor, né? Foi melhor, por mais que o Cruzeiro também teve suas chances de gol, o Galo soube, se apresentou corretamente, teve uma postura tática correta do que o jogo exigia nesse momento. E isso foi fundamental para a vitória do Galo em cima do Cruzeiro, 3-1 no Mineirão. É importantíssimo, o Galo agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, o Galo enfrentando o Juventude do Uruguai na terça-feira em Montevidéu, o jogo que o Galo precisa vencer, mas certamente eu acredito que nesse jogo deve mesclar, né, deve dar um descanso para alguns jogadores, porque a gente sabe muito bem o peso que é o clássico, né, uma vez que também o Galo prioriza o Campeonato Brasileiro, acredito que o Eduardo Domingues deve mesclar, botar um time mais pro lado mais reserva, com os jogadores da base, é o que eu penso para esse jogo diante do Juventude. Mas vitória importantíssima, estávamos precisando, lavou a alma, acredito que lavou a alma de todos nós. Hoje o nosso galão da massa fez bonito, galera. Fez muito bonito, uma grande vitória no clássico. E é assim que a gente quer ver o Galo, aguerrido, com raça, com vontade dentro de campo. Se não for na técnica, vai na raça, vai na vontade, vai no espírito, que a gente chega lá. Nada nos impede quando a gente consegue envergar todas essas qualidades, de tudo isso que representa o espírito atleticano e o galão da massa dentro de campo, galera. Um grande abraço a todos e aqui é Galo.